O conhecimento voltado à inteligência comercial, ele evoluiu na gestão do conhecimento da seguinte maneira: se condicionarmos a presença do hoje, a gente vai olhar para a gestão do conhecimento com o exemplo claro do que o que nós já sabemos. Ou seja, todo conhecimento se baseia no lastro de conhecimento mantido, o que se conhece, o que se sabe até ontem ou até agora. Inteligência competitiva se volta sempre para o que precisamos descobrir. E aí, para precisar descobrir sobre essa inteligência comercial, é necessário se relacionar, conhecer outros clientes, conhecer de segmento. A indicação mais clara é que a gente pudesse começar a se especializar em conhecimentos claros e em conhecimentos cada vez mais explícitos, mas de segmentos específicos. Por quê? Os segmentos têm demandas específicas, dores específicas e as soluções, obviamente, perpassam por pontos de vista diferentes. Esse é o conceito prioritário para que possamos saber exatamente em que linha conduzir o que precisamos descobrir. A pergunta principal do nosso treinamento é: e se o conhecimento pudesse ser degustado? Degustação de conhecimento pode ser traduzida numa simples conversa, onde duas ou mais pessoas reunidas podem começar a discutir sobre problemas que alguém tem e soluções que alguém aponta. Essa correlação possibilita a degustação do conhecimento de maneira muito simples, que é perceber que soluções já foram aplicadas, que possibilidades já foram vistas, qual é a realidade de cada um em problemas e qual é a realidade de cada um nas soluções que já foram aplicadas, porque é natural que ao longo de sua trajetória todas as pessoas procurem resolver os seus problemas de uma maneira ou de outra, sempre buscando a maneira mais simples e mais eficaz para resolver esse ou aquele problema. E se o conhecimento pudesse ser degustado? Era a pergunta que a gente se fazia há pouco. Degustado mesmo, mas para quê? Reduzir incertezas na tomada de decisão, olhar o futuro, prever grandes mudanças estruturais e prevenir surpresas tecnológicas, ganhar vantagem competitiva, melhorar o planejamento de longo e curto prazo, descrição do ambiente competitivo, previsão do ambiente competitivo, mudanças que podem afetar a estratégia da empresa, identificação de novos produtos, processos e oportunidades de parcerias. Interessante que no primeiro momento que você vai conversar com um empresário do segmento de varejo, reduzir incerteza na tomada de decisão é um tema muito amplo. Mas o que ele quer focar em cima é em reduzir as leituras de erro na formação de preço, é reduzir a disponibilidade de erro na hora de ofertar um desconto, ou então em melhorar o momento de compra, ou então em reduzir a abstência de estoque, ou seja, fazer com que o estoque deles não chegue a zerar, não fique vazio, e tenha um pouco de corte para aquilo. Reduzir essas incertezas todas não tem a ver necessariamente apenas com o uso do software, porque na maioria das vezes o software já requer essa ferramenta, tem a ferramenta e tem a disponibilidade lá. É necessário fazer com que esse alguém entenda que aquela funcionalidade vai trazer a redução dessas incertezas na tomada de decisão ao longo da trajetória. Ou seja, eu preciso abastecer esse software para municiá-lo de informações o suficiente para que esse alguém, ao observar essas informações ao longo do tempo, possa sim reduzir as incertezas na tomada dessa decisão. Mas não tem como reduzir a incerteza se eu não tenho lastro de informação. É normal quando a gente compara uma criança, um adolescente e um adulto, e que as decisões do adulto, em tese, são mais acertadas ao longo do tempo, mas ele já errou bastante alimentando esse repositório de informações dele ao longo da trajetória, para que ele erre menos ao longo dessa operação. Esse é o conceito. Então, vamos ter que entender que, para que essa redução acontecesse, ele já vivenciou experiências. No nosso caso, ele já registrou informações. E essas informações vão tornar, sim, esse universo menor no instante em que eu posso consultar essas informações de maneira mais acertada. Olhar o futuro. Bem, olhar o futuro realmente não é uma coisa muito fácil, né? Isso requer preparo para aquele entendimento.
Não estamos falando de um futuro do universo, mas estamos falando do futuro daquele segmento, do futuro daquele mercado, do futuro daquela forma de comprar ou de vender. No instante em que vivemos agora esse deslocamento das lojas físicas para as lojas da web, onde mudamos a forma de comprar, e é claro o ponto de vista de entender que quando você compra na web, você compra 24 horas por 7 dias, você tem opiniões de experts, você tem a possibilidade de comprar a qualquer instante, a qualquer momento, de uma forma de pagamento que lhe convém, num horário e dia que lhe convém. Então, as conveniências todas, elas estão perpassadas num único instante. Isso torna esse ambiente prático e fácil para mim. Então, dessa maneira, a pergunta da maioria dos lojistas é: como tornar a minha loja física atraente mesmo para alguém que está acostumado a comprar na loja da web? Esse não é um desafio apenas de tornar o ambiente da loja bonito ou o ambiente da loja competitivo. Eu tenho que tornar também esse ambiente tecnológico e fazer com que esse ambiente seja atrativo para alguém que tem essa demanda de consumo, para poder viver uma experiência nova naquela loja. E não apenas chegar lá e trocar o fio metal por um produto. Nesse momento entramos com as demandas que temos e as possibilidades que temos para ofertar. É importante entender para onde o mercado daquele segmento vai e como ele se aponta. Prever grandes mudanças estruturais e prevenir surpresas tecnológicas. Bem, prevenir surpresas tecnológicas não é bem o caso, porque elas simplesmente nos acometem e quando ao menos descobrimos, elas estão à nossa volta. Mas as mudanças tecnológicas são muito mais revolucionárias na vida da pessoa física do que na vida da pessoa jurídica, que tem um intervalo maior para poder absorver aquilo, já que tem uma demanda mercadológica e uma demanda governamental para que tenham ajustes e processos. Dessa maneira, é importante saber exatamente em que viés o segmento caminha e como ele caminha, para que a gente possa ganhar a famosa vantagem competitiva, ou seja, ditar modelo, ditar a moda, trazer para aquele ambiente de consumo o entendimento de que eu sou alguém que estou centrado no conceito e busco entender para onde o mercado caminha. Essa pessoa que sabe para onde o mercado caminha é chamada, na maioria das vezes, de consultor. O conceito de ser consultivo é para aquele alguém que tem um entendimento claro de para onde vamos ou para onde não vamos, já que saber para onde não ir é mais fácil do que para saber para onde ir. Melhorar o planejamento de longo e curto prazo. Esse conceito tem a ver com aquela redução de incertezas na tomada de decisão. Por quê? Não há como planejar se eu não sei para onde eu quero ir ou o que eu quero fazer. Então, o planejamento advém exatamente de quais são as minhas estratégias e os meus objetivos, principalmente quando falamos de planejamento de longo prazo. No varejo, planejar a longo prazo significa dizer colocar lá dentro desse meu planejamento um item que seria payback, ou seja, eu preciso começar a considerar em quanto tempo o retorno do meu capital acontece, como eu faço para liquidar o investimento que eu tenho, em que liquidez isso ocorre. Essas perguntas parecem muito soltas, mas amarradas dentro de uma estratégia empresarial, elas se voltam para o software. Ou seja, lá dentro eu tenho como começar a construir essas informações e fazer com que elas todas se encadeiem em busca de um único objetivo: melhorar e corroborar para que o planejamento de curto e longo prazo ocorra de uma maneira mais assertiva, diminuindo as incertezas que teríamos das informações já cruzadas. Previsão do ambiente competitivo. Essa previsão do ambiente competitivo está muito mais voltada para as correlações de competição entre iguais, ou seja, quem são os meus concorrentes, como eles se articulam, como eles estão dentro do mercado, que tecnologias usam, como é hoje o ambiente de vendas deles. É comum você conversar com um varejista e ele apontar o concorrente dele como referência. Olha, eu quero que minha loja seja uma loja parecida com a loja de fulano de tal, ou com a solução de que Beltrano de tal encontrou para fazê-lo, porque ele vai ter dificuldade de tornar aquele conhecimento tácito dele que havíamos falado anteriormente num ambiente de conhecimento explícito, que aí você certamente o terá ao ouvi-lo. Essa previsão desse ambiente competitivo vai se mostrar numa maneira muito simples de poder conseguir considerar.
Que tecnologias ele já usa e que tecnologias ele precisa para tornar aquela equiparação com o Beltrano ou o Fulano possível. Mudanças que podem afetar a estratégia da empresa. Bem, falamos anteriormente sobre empresas que têm significado na web e significado físico. Eles existem fisicamente, ou então existem apenas na web, ou existem em ambos os casos. Para cada um desses modelos, a gente vai entender que é uma estratégia diferente de comunicação, de abertura, de funcionalidade, de integração. Essas estratégias precisam ficar muito bem desenhadas para que possamos delimitar claramente quais são os módulos que esses sistemas podem ter, até porque, quando falamos do CIMAC, estamos falando de uma construção de modularidade, ou seja, alguém paga e compra aquilo que demanda, para que assim possamos encontrar um custo justo dentro de uma demanda necessária e assim encontrar a gestão daquela empresa sem necessariamente impactar no bolso dela de curto prazo. Identificação de novos produtos, processos e oportunidades de parcerias. Bem, na identificação de novos produtos, nós podemos identificar novos produtos e considerar os atuais produtos, para não chamá-los de velhos, de maneira bem assertiva. Ora, como medir o giro desses produtos? Como medir a funcionalidade deles em relação ao aporte de capital na compra e ao giro deles e à capacidade de se traduzir em lucro? Bem, o entendimento disso precisa ficar muito bem apontado para que, na gestão desses estoques, possamos entender que esses processos também precisam evoluir. Ou seja, não é apenas o produto que evolui, os processos também evoluem. Eles têm que se tornar melhores, menores e cada vez mais integrados, porque aí as oportunidades surgem e você pode integrar de maneira sustentável esse processo.